Abra sua Bíblia. As crianças estão liberadas para o culto na sala. Abra sua Bíblia na Epístola de Tiago. Tiago capítulo 4. Eu tinha em mente pregar um outro texto hoje, um texto no livro de Hebreus. Mas devido ao falecimento da minha tia nessa semana, esse texto de Tiago martelou bastante na minha mente. E eu decidi repregá-lo nessa noite. Eu creio que vai ser muito proveitoso para a nossa alma nós refletirmos um pouco sobre a brevidade da vida, sobre a nossa dependência total do nosso Salvador. Tiago capítulo 4. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 17. Os irmãos que puderem se colocar de pé. Todos acharam, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus. Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ó Deus, nós nos colocamos, Senhor, mais uma vez em Tua presença. Nós somos, Deus, tão dependentes do Senhor. Muitas vezes nós nos apresentamos a Ti, Senhor, com tantas preocupações, com tantos objetivos, e acabamos nos esquecendo do real propósito porque estamos na Tua presença, que é Te servir, que é Te adorar. Acabamos esquecendo, ó Deus, que a nossa vida nesse mundo é tão curta, tão passageira. E em breve nós estaremos na Tua presença para prestarmos conta do que fizemos com a vida que o Senhor nos deu. Ó Deus, abre os nossos olhos nessa noite. Faça-nos reconhecer a Tua grandeza, o Teu amor que foi revelado naquela cruz. Também a nossa pequenez, quão pecadores nós somos e quão dependentes nós somos do Senhor, Pai. E que esse amor nos constranja e nos agarremos a Ti, Deus, com todas as nossas forças, porque o Senhor e somente o Senhor nos é suficiente. Tira os nossos olhos, Deus, dessa terra e crava nos nossos olhos a eternidade, Senhor. Fala-nos por graça, mediante a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, essa epístola foi escrita por Tiago, o meio-irmão de Jesus. Ele escreveu por volta do ano 45 a 49 depois de Cristo. E ele tinha basicamente dois objetivos ao escrever essa carta. O primeiro objetivo era confortar a igreja. Esses irmãos estavam passando por diversos tipos de tribulações, de perseguições, inclusive dos seus próprios patrícios, seus próprios conterrâneos. E Tiago escreve então, no capítulo 1, com o intuito de confortá-los e ensiná-los a lidar com sabedoria diante das pressões externas, diante das várias adversidades e perseguições que eles estavam passando.
O outro objetivo era advertir a igreja, era corrigir esses irmãos, orientá-los a lidar com sabedoria também diante das pressões internas, dos pecados dos seus corações. Esses irmãos, eles não estavam colocando em prática o que tinham aprendido e estavam vivendo na prática de diversos pecados, mesmo sendo eles crentes, filhos de Deus, eles estavam vivendo fora da conformidade da vontade de Deus. E Tiago escreve então para tratar desses vários pecados que vinham ocorrendo na igreja. No capítulo 2 ele vai tratar da questão da acepção de pessoas. Existia entre os irmãos um favoritismo para com os ricos e um desprezo pelos pobres. Quando eles se reuniam, o rico era colocado num lugar de honra e o pobre ficava em pé ou precisava sentar no chão no momento de cultuar a Deus. Tiago vai tratar da questão da acepção de pessoas. No capítulo 3, ele vai corrigir o pecado da língua. Havia também entre esses irmãos guerras e contendas, maledicências, irmãos falando mal uns dos outros. E no capítulo 3, Tiago trata da questão do pecado da língua. E quando chega aqui no capítulo 4, Tiago vai tratar do pecado do mundanismo. Do verso 1 ao verso 4, ele explica, ele define o que é mundanismo. Do verso 5 ao verso 10, ele nos ensina o que devemos fazer para nos livrar do mundanismo, que muitas vezes acaba encontrando espaço no nosso coração, ainda nós sendo filhos de Deus. E do verso 11 ao verso 17, que são os versículos que nós lemos, Tiago nos mostra dois exemplos de atitudes mundanas. O primeiro exemplo de atitude mundana é o da maledicência, está nos versículos 11 e 12. E o segundo exemplo de atitude mundana é o da presunção, que está nos versículos 13 a 17, que lemos aqui agora. E é dessa atitude mundana, a presunção, que nós iremos tratar aqui. O que é a presunção, irmãos? Presunção, irmãos, é alguém pensar que está num estado mais elevado. Presunção é alguém pensar que detém o direito acima dos outros. Isso é presunção. É vivermos como se tivéssemos total controle da nossa vida e do futuro. É vivermos como se nossa vida não dependesse de Deus. Isso é presunção. Tiago está escrevendo aqui para irmãos que tinham suas profissões, eles eram comerciantes, empresários, e eles estavam fazendo seus planos, arquitetando seus negócios. Todavia, eles estavam fazendo isso sem levar em conta a vontade de Deus. E Tiago escreve e diz: vocês estão sendo presunçosos, vocês estão vivendo de forma mundana. É esse tipo de pessoa presunçosa, esse tipo de atitude mundana que Tiago vai corrigir aqui nesse capítulo. Meus irmãos, viver fazendo planos, provisão para o futuro, coisas que são boas e que nós devemos fazer, devemos ser diligentes com essas coisas, com o nosso trabalho e com tudo na nossa vida. Todavia, viver fazendo isso sem levar em conta Deus e a sua vontade é uma expressão de mundanismo, e muitas vezes essa expressão é revelada até mesmo nos crentes, nos filhos de Deus. Agora, quando você pensa em mundanismo, quando você ouve falar sobre uma pessoa mundana, qual é a primeira imagem que vem na sua mente? Geralmente, quando nós ouvimos falar sobre uma pessoa mundana, sobre o mundanismo, a imagem que vem à nossa mente é o tipo de pessoa que não está nem aí para a igreja, que vive em orgias, em bebedices, se embriagando, fazendo uso de drogas entorpecentes. É aquele tipo de pessoa que ama tatuar o corpo por inteiro, que vive cheio de piercing no nariz e na língua. Geralmente, a imagem que nós temos de uma pessoa mundana é essa. Todavia, quando Tiago trata nesse capítulo sobre mundanismo, ele tem em mente algo mais profundo, irmãos. Ele tem em mente uma disposição do coração, uma disposição pecaminosa do coração. Mundanismo é você amar, é você desejar, é você viver de acordo com os padrões do mundo. Mundanismo é você viver de acordo com os valores daqueles que não creem em Deus e não se submetem à sua palavra. Isso é mundanismo.
O apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele nos exorta sobre como devemos nos apresentar diante de Deus. E ele diz, em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz, e não sede conformados com este mundo. Não entre na forma desse mundo. Não entre no padrão desse mundo. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós podemos estar aqui na igreja, todos bem arrumados, de terno, de gravata, como eu estou aqui, pregando a palavra de Deus, e ainda assim corrermos o risco de sermos dominados, num certo grau, por atitudes mundanas, e ainda assim termos um coração mundano. Você pode estar aqui na igreja e ser um marido que não ama sua esposa conforme o padrão da Escritura. Você trata ela como o homem no mundo trata a esposa dele. Você pode estar aqui na igreja e não honra o seu marido, não é submissa a ele como a esposa, como a Bíblia prescreve que a esposa seja. Você pode estar aqui na igreja e ser um filho rebelde aos seus pais. Isso são expressões de mundanismo. E Tiago vai corrigir esse pecado aqui. Então, para nos livrar desse tipo de atitude mundana, que muitas vezes se impregna no nosso coração, Tiago vai nos mostrar duas coisas aqui. Ele vai nos mostrar a fragilidade humana, em contraste com a soberania, com a grandeza do nosso todo-poderoso Deus. Ele começa nos falando sobre a fragilidade humana, e para revelar quão frágeis nós somos, quão necessitados nós somos da graça de Deus, ele começa nos falando sobre a complexidade da vida. Veja comigo no versículo 13, ele diz, ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Veja, irmãos, como a vida é cheia de complexidades. A vida é complexa. Nós precisamos tomar várias decisões no nosso dia a dia, no decorrer dos nossos anos. Nós precisamos lidar com o tempo, hoje ou amanhã, presente e futuro. Eu farei isso hoje ou vou deixar para fazer depois? Nós precisamos lidar com viagens, nós iremos a tal cidade. Precisamos tomar decisões. Quanto tempo eu ficarei lá? Ficarei 1 ano, 5, 10 anos? Nós precisamos lidar com negócios, com o nosso trabalho, com projetos, nós contrataremos. Precisamos lidar com lucros, com a vida financeira, nós ganharemos. A vida é repleta, irmãos, de complexidades, de decisões a serem tomadas. Há um momento na sua vida que você precisa decidir que tipo de faculdade você vai fazer, para que você tenha uma boa profissão no futuro. E você precisa fazer uma excelente escolha, porque você vai passar 5, 7, 10 anos estudando, e você não pode errar nisso para não desperdiçar o seu tempo. E aí você entra no mercado de trabalho, e você precisa de um bom emprego, e a carreira profissional, as coisas estão sempre se atualizando, e você precisa se atualizar também, e muitas vezes isso não é fácil. Vem o casamento, e você não pode errar nessa escolha, porque é uma das escolhas mais importantes da sua vida. E nós precisamos da sabedoria de Deus para escolher a pessoa com quem nós passaremos toda a nossa vida nessa terra. E infelizmente, irmãos, grande parte dos crentes sequer levam em conta a vontade de Deus na hora de escolher o seu relacionamento. O índice de divórcio no meio dos crentes é absurdo. As pessoas não estão preocupadas com a vontade de Deus na hora de decisões tão importantes das suas vidas. Depois, com o casamento, vem os filhos, e aqueles que são pais aqui sabem
das suas responsabilidades, sabem que devem ensinar os filhos no caminho do Senhor, sabem que devem cuidar de cada uma das suas necessidades e sabem a complexidade que é isso tudo. A vida é cheia de complexidades. Os pastores precisam cuidar das suas ovelhas. São pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, com pecados diferentes, com problemas diferentes, com necessidades diferentes. E é necessário muita sabedoria da parte de Deus para lidar com tudo isso. A vida é cheia de complexidades. E essas complexidades revelam a nossa fraqueza. Essas complexidades revelam a nossa incapacidade de lidar com tantas coisas, e muitas vezes ao mesmo tempo. E Tiago vai nos mostrar sobre isso. Outra verdade que ele nos mostra a fim de revelar a nossa fragilidade é que a vida não é apenas complexa, mas ela é também incerta. No verso 14, na parte A, ele diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Não sabeis o que acontecerá amanhã. A vida é incerta. Nós não sabemos, na verdade, o que vai acontecer daqui 5 ou 10 minutos. Nós não sabemos o que acontecerá até o final desse culto. Nós temos expectativas, mas nós não temos certeza de que vai acontecer. Quem garante que hoje ou amanhã você irá a algum lugar? E se você for, quem garante que você vai chegar ao destino desejado? Que nada vai suceder no caminho e impedir a sua ida? E supondo que você chegue ao destino desejado, quem garante que você conseguirá ficar lá pelo tempo que você programou? 1 ano, 5, 10, 20 anos? Quem te garante isso? E supondo que você fique pelo tempo programado, quem é que garante que você vai conseguir pessoas para contratar? Que você vai conseguir cumprir os seus objetivos naquele lugar? Quem é que garante que você vai obter lucros e não levar prejuízos? Quem é que garante que você não vai adoecer e ter que voltar para trás? A vida é incerta. O fato é que nós não podemos ter certeza do que acontecerá amanhã. E não podemos por 2 razões básicas. Primeiro, porque nós somos criaturas, irmãos. Criaturas. Nós não somos ilimitados, nós somos cheios de limitações em todas as áreas da nossa vida, em cada aspecto do nosso ser. Nós não somos oniscientes, nós não sabemos de todas as coisas. Nós não temos o atributo da onipresença, da presciência, que é o atributo de Deus, pelo qual Ele não apenas sabe de tudo, mas sabe de antemão de tudo que vai acontecer. Nós não, nós somos criaturas terrivelmente limitados. E mais do que isso, nós somos pecadores. Não apenas criaturas, mas criaturas manchadas pelo pecado. E o pecado tem um poder terrível, irmãos, de nos enganar. O pecado, ele cega o nosso entendimento. O pecado, ele obscurece o nosso entendimento, ele nos impede de enxergar com clareza como as coisas realmente são. E muitas vezes nós nos enganamos. Jeremias 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Nós não conhecemos nosso próprio coração. Ele é mais enganoso do que todas as coisas. Nós vemos pessoas dizendo: segue o seu coração, faz o que pede o seu coração. Não, não siga o seu coração. O seu coração é altamente enganoso. Nós precisamos ser movidos, guiados, orientados pela palavra do nosso Deus, pela vontade do nosso Deus. Muitas vezes nós pensamos, irmãos, estar no controle de toda a nossa vida, quando na verdade nós não temos controle nem sobre o próprio minuto. A vida é incerta. A vida é incerta. Tiago também vai nos dizer, em terceiro lugar, que a nossa vida é frágil. Na parte B ele diz: pois que é a vossa vida? Veja essa pergunta: o que é a vossa vida? É quase que uma pergunta retórica. Essa pergunta está carregada de uma ideia de fragilidade, irmãos. O que é a sua vida?
Nossa vida é frágil, nós fazemos planos, nós arquitetamos, nós estudamos, nós batalhamos, nós damos o nosso melhor, nós nos esforçamos o máximo que podemos nos esforçar, e muitas vezes nós erramos, somos frustrados, não conseguimos ter êxito naquilo que queríamos. Nós somos frágeis nos nossos projetos, nas nossas decisões, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nós somos frágeis em tudo. O Salmo 39, versículo 4, o salmista diz: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. O Salmo 103, 14, o salmista diz: pois Ele conhece a nossa estrutura, e Ele lembra-se de que nós somos pó. Em Gênesis 3,19, o próprio Deus diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto tu és pó, e em pó te tornarás. Nós somos pó, frágeis. Não há lugar para presunção na vida do crente, irmãos. Nós não podemos tomar as nossas decisões baseadas nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, no que diz o nosso coração. Sempre que nós fizermos isso, nós teremos grandíssimas probabilidades de tomar decisões erradas. Nós devemos ser guiados pela vontade do nosso Deus. Nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade e se agarrar com todas as forças ao nosso Salvador. Nós somos frágeis. Nós devemos reconhecer quão frágeis nós somos. Tiago também vai nos falar da nossa fragilidade, demonstrando a brevidade da vida. A vida é muito breve, irmãos. Ela passa muito depressa. Na parte C do verso 14, respondendo à pergunta: o que é a vossa vida? Ele diz: é um vapor, que aparece por um pouco e depois se desvanece. Isso é a nossa vida. É um vapor. Ela aparece e ela some. Nós vamos morrer muito em breve. E se há algo no qual nós não costumamos pensar com muita frequência, irmãos, é sobre o dia da nossa morte. É bem pouco provável que nós acordamos nessa manhã meditando que hoje poderia ser o nosso último dia. Nós fazemos nossos planos e devemos fazer. Nós temos expectativas e devemos ter. Mas nós devemos ter em mente que a palavra de Deus nos diz que a nossa vida aqui é curta, passageira, em breve vai passar. Nós não podemos viver para esse mundo, irmãos. Há duas verdades que nós não temos como escapar delas. Uma é que nós vamos morrer, a morte é um fato. É um fato, não há como fugir disso. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Quando o homem pecou no Éden, quando Deus disse: se você comer do fruto que eu disse para não comer, você certamente morrerá. O homem desobedeceu a Deus, pecou. Com a desobediência entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Desde então, todo homem que vem ao mundo vem com uma sentença sobre ele, uma sentença de morte. Nós já nascemos caminhando para o dia da nossa morte. Não importa se você é um homem ou uma mulher, você vai morrer. Não importa se você é muito pobre ou se a sua conta bancária está recheada de dinheiro, você vai morrer. O seu dinheiro não vai servir para nada. Não importa se você é uma pessoa nova, esbanjando saúde, um atleta, ou se você é um moribundo na cama, um velho já à beira da morte, você vai morrer. Todos nós, irmãos, iremos experimentar a morte, cedo ou tarde. E por mais tarde que seja, será como um vapor. Vem muito rápido. Mas o foco dele aqui não é tanto falar sobre o fato da morte, mas sobre a brevidade com que isso vai acontecer. Ele diz que a nossa vida é como um vapor. Já viu um vapor? Você está fazendo um café lá, sobe aquele vapor no bule. Ele sobe e some. Está num tempo frio, conversando com alguém, sai aquela fumaça da sua boca, você vê aquele vaporzinho, ele aparece e some. É um vapor. Assim é a sua vida.
Assim é a minha vida, assim é a nossa vida, é um vapor. Significa que muito em breve nós não estaremos aqui. Daqui 100 anos, irmãos, nenhum de nós estaremos aqui mais. Nenhum de nós. E a Bíblia está repleta de textos que falam da brevidade da vida. Jó 7, versículo 7. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. O vento passa de repente e se vai. Jó 8, versículo 9. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias na terra são como a sombra. Viu? Se está andando, a sombra passa e some. Assim é a sua vida. Ela passa de repente. Jó 9, 25. E os meus dias são mais velozes do que um corredor. A ideia aqui era de um carteiro que montava no seu cavalo e saía o mais rápido que pudesse para entregar as correspondências. Jó está dizendo, a minha vida é como a vida desse corredor. Ela vai passar muito rápido. Jó 14, versículos 1 e 2. O homem nascido de mulher é de poucos dias. É de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Já viu aquela flor que sai de manhã e à noite ela já morreu? Assim é a nossa vida. É como a sombra, como o vapor. É como a flor que nasce de dia e à noite já se foi. Assim é a nossa vida. Em breve nós não estaremos mais aqui. O Salmo 90, versículo 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. É 70, 80, 90 anos. E chegou nisso, já é enfado, já é canseira. E a Bíblia está dizendo que cedo se corta, cedo nós vamos. O Salmo 102, versículo 3, porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como a lenha. Pense sobre a brevidade da vida. É interessante notar como Salomão começa o livro de Eclesiastes. No capítulo 1, versos 2 a 4, ele diz, vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. É tudo vaidade. É tudo passageiro. Por todo o livro de Eclesiastes ele repete essa palavra vaidades. E essa palavra no hebraico ela significa sopro ou neblina. Significa bolha de sabão. Já viu uma bolha de sabão? Você coloca o sabão na água ali, pega aquele canudinho e faz aquela bolha, né? Nasce aquela bolha bonita, brilhosa, começa a voar e em poucos segundos ela estoura, ela se dissipa, ela acaba. Essa é a ideia de vaidade aqui, é passageiro. Ele está falando sobre a brevidade da vida. É algo que é passageiro, que é inútil, que é fútil, que não tem substância, que não permanece por muito tempo. Assim é a nossa vida, irmãos. Em breve nós morreremos. E todos os nossos feitos, todas as nossas conquistas, tudo aquilo pelo qual nós suamos, gastamos tempo, investimos dinheiro, não valerá de nada. Ele diz, uma geração vai e outra geração vem. Quantas gerações já se passaram? Onde estão os homens e as mulheres das gerações passadas? Eles se foram, eles morreram, eles passaram. A vida deles foi como um vapor. Eles não estão mais entre nós. Onde estão os poderosos do passado? Os homens que dominavam tudo? Onde está Alexandre o Grande, que ainda jovem conquistou quase o mundo todo na sua época? Ele se foi, ele morreu, a vida dele passou. Onde está Matusalém? O homem que a Bíblia descreve que viveu 969 anos, o homem que mais viveu, segundo o relato bíblico. Onde está esse homem? Ele morreu. Ele passou. Junte todos os homens, todas as pessoas da geração passada. Junte eles a todas as pessoas da nossa geração.
Junte todos a todas as gerações futuras, se é que haverá gerações futuras. Some os anos de vida de todas essas pessoas e coloque ao lado da eternidade. Não vale nada. É um vapor, é um conto ligeiro. Meus irmãos, se nós tivéssemos nascido aqui junto com Adão e Eva e tivéssemos vivido até hoje, vamos dizer que temos em média aí uns 6.000 anos de história da criação do mundo. Se nós tivéssemos hoje 6.000 anos e morrêssemos hoje, esses 6.000 anos seriam um vapor, se comparado à eternidade. A nossa vida aqui não é nada, irmãos. E em breve ela vai passar. Em Lucas capítulo 12, Jesus conta uma parábola sobre um homem que fazia planos para enriquecer, sem levar em conta a vontade de Deus. O texto de Lucas 12, versos 16 a 21 diz: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, eu derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Esse homem só estava preocupado com suas riquezas, com o seu eu, a minha alma, os meus bens, os meus celeiros. Eu vou construir mais, eu vou acumular mais, e eu vou poder descansar, comer, beber, dormir, tranquilo. E Deus disse: louco, você é louco. Essa noite a sua alma vai ser pedida, e o que você tem preparado para quem será? O que nós temos feito, irmãos, da nossa vida? A nossa vida aqui nesse mundo é muito breve, quando comparamos com a eternidade. Um tempo, se podemos chamar de tempo, infindável. Portanto, nós devemos viver nessa terra com os olhos na eternidade. Nós devemos orar como aquele homem orou do passado: Deus, grava a eternidade nos meus olhos. Nós precisamos que Deus grave a eternidade nos nossos olhos, que Ele crave ela no nosso coração, porque nós fomos criados para viver eternamente com o nosso Deus. Em Mateus 16, 26, o próprio Jesus pergunta: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que você tem conquistado? Para que você tem vivido? Você pode conquistar, irmãos, você pode planejar, você pode obter lucros, você pode fazer provisão para o futuro, mas como está o estado da sua alma? Como está o seu relacionamento com Deus? Onde você vai passar a eternidade se você fechar os olhos hoje nessa terra? A nossa vida, ela passa muito depressa. Ontem eu tinha 12 anos, irmão, eu estava na rua correndo atrás de pipa. Hoje eu estou com 40, passou tão depressa, tão ligeiro. Tiago nos mostra então essas 4 verdades para mostrar quão frágeis nós somos. Então, considerando a nossa fragilidade, a nossa impotência, que é demonstrada através da complexidade da vida, da incerteza da vida, através do fato de que a vida é frágil e breve, como devemos então proceder? Como devemos viver nesse mundo? No versículo 16, Tiago reforça o seu ensino, dizendo que viver de maneira presunçosa, viver de maneira autossuficiente, é viver de forma maligna. Ele diz no verso 16: mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. No verso 17 ele chama a nossa atenção para o fato de que nós somos responsáveis diante de Deus, pois como cristãos nós sabemos fazer o bem, e se não estamos fazendo, nós estamos pecando. Ele diz: aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, como nós devemos viver nesse mundo?
Tiago nos diz que só há uma maneira sábia e correta de se viver nesse mundo. E ele vai agora contrastar a nossa fragilidade com a grandeza de Deus. Ele vai dizer no verso 15: em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Em lugar do que devias dizer aqui, irmãos, não significa que tudo que você vai fazer, você tem que pronunciar as palavras, se o Senhor quiser, se Deus quiser. É muito comum isso. E não tem problema pronunciar. É até louvável, é bonito. Mas há muitos ímpios, muitas pessoas que não estão nem aí para Deus, que simplesmente gostam de usar os jargões, se o Senhor quiser. O que Tiago está ensinando aqui é algo mais profundo. Em lugar do que devias dizer, ele está nos ensinando que nós devemos viver de tal modo que a nossa vida revele diante de Deus e diante dos homens que nós de fato vivemos segundo a vontade de Deus. Ele disse, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser significa que nós devemos levar em conta a vontade de Deus, não os nossos sentimentos, não as nossas emoções, não os desejos do nosso coração, mas a vontade de Deus que está revelada em sua palavra. Nós devemos andar de acordo com esta regra. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós devemos viver cada dia da nossa vida segundo a perfeita palavra de Deus. Esse livro que Ele nos deu, que Ele nos revelou para andarmos segundo Ele. Aqui está, irmãos, a nossa regra de fé em prática. Aqui está se o Senhor quiser. É segundo a vontade dEle. E nós não poderemos andar segundo a vontade de Deus se nós não conhecermos a sua palavra. Invariavelmente iremos errar. Nós faríamos bem se nos lembrássemos do nosso Salvador, quando estava no Getsêmani, soando gotas de sangue, e Ele ora dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. É se o Senhor quiser, é a vontade de Deus que deve ser feita na nossa vida. Não importa se nos agrada ou se não nos agrada, é o melhor para nós. Ele continua, se o Senhor quiser e se vivermos significa que a nossa vida está nas mãos de Deus. Se estamos vivos é porque Deus quis que estivéssemos vivos. É prerrogativa dEle, está na soberania dEle. Ele escolhe se vamos viver mais um dia ou não. Se Ele tirar agora o nosso fôlego de vida, irmãos, não tem o que fazer. Se vivermos, a nossa vida está na vontade de Deus, na soberania de Deus, sob os cuidados dEle. Não há lugar para presunção, para autossuficiência, para independência de Deus. Nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus, nós estamos no mundo de Deus, nós desfrutamos do sol de Deus, da chuva de Deus, do alimento de Deus, tudo ao nosso redor é de Deus. Como nós ousamos querer viver longe da vontade de Deus? Nós somos criaturas, irmãos, manchadas pelo pecado. A vida é complexa, é incerta, é frágil, é breve. Então nós precisamos nos lembrar que é nele, em Deus, em Cristo, que nós vivemos, nos movemos e existimos. Sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Ele continua, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Faremos isto ou aquilo significa que os nossos planos, os nossos anseios, os nossos projetos, as nossas decisões devem estar nas mãos de Deus. Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Nós não podemos tomar decisões à parte da vontade de Deus, sem consultar o nosso Senhor, sem saber o que a sua palavra nos diz acerca do assunto, sem orarmos buscando a direção dEle.
Se Ele quiser, faremos isto ou aquilo. Provérbios 16, versículo 1, diz: do homem são as preparações do coração. Nós devemos nos preparar, nós devemos fazer projetos, mas do Senhor a resposta da língua. Provérbios 16, 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. 1 João 5,14, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, se desejarmos, se planejarmos, se intentarmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Nós não podemos passar um dia sequer, irmãos, longe da dependência do nosso Deus. Há muitas complexidades, há muitas incertezas na nossa vida. Ela passa depressa. Em breve nós não estaremos mais aqui, mas estaremos diante daquele que nos criou e teremos de prestar conta do que nós fizemos com a nossa vida. Se nós vivemos para a glória dEle, na presença dEle, segundo a vontade dEle, ou se nós lutamos contra Ele durante a nossa vida e fizemos de tudo para fugir da sua presença. E eu quero concluir esse sermão deixando aqui 10 imperativos, 10 ordens que Tiago nos dá a fim de nos livrar do mundanismo do nosso coração. São 10 ordens e todas elas ensinam basicamente a mesma coisa. Ensinam que em lugar da presunção, da autossuficiência, nós devemos nos sujeitar a Deus, entregar a nossa vida a Deus, buscar a face de Deus. No verso 7 ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. No verso 7 ainda ele diz: resisti ao diabo. No verso 8 ele diz: chegai-vos a Deus, limpai as mãos, pecadores, purificai os vossos corações. No verso 9, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. No verso 10 ele diz: humilhai-vos perante o Senhor. No verso 11 ele diz: não faleis mal uns dos outros. E nessas 10 ordens nós temos 3 promessas da parte de Deus. A primeira promessa está no verso 7, ele diz: se nos sujeitarmos a Deus e resistirmos o diabo fugirá de nós. A segunda promessa está no verso 8, onde ele diz que se nos achegarmos a Deus, Deus se achegará a nós. Se achegue a Deus e Ele vai se achegar a você. No verso 10 ele diz que se nos humilharmos perante o Senhor nos exaltará. Nós não precisamos nos exaltar, nós precisamos nos humilhar perante Deus e deixar que Deus cuide da nossa vida, de cada detalhe dela, de todos os anseios do nosso coração, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Nós somos criaturas, irmãos, limitadas, mas o nosso Deus é eterno e Ele é criador de todas as coisas. Nós somos ilimitados e frágeis, mas Ele é sábio e poderoso. A nossa vida aqui é incerta e breve, mas nós servimos aquele de quem se testifica que vive para sempre, aquele que era e que é e que há de vir, aquele que em breve voltará para buscar o seu povo. Portanto, toda a nossa vida e todos os nossos planos devem estar sujeitos a Deus e a sua vontade. Nós devemos viver nesse mundo, como diz uma expressão latina, coram Deo, na presença de Deus. Eu quero lhe convidar nessa noite a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se você tem consciência de que a sua vida está distante de Deus, eu quero lhe convidar a entregá-la nessa noite a Jesus Cristo. Você não tem certeza do amanhã. Você não sabe por quanto tempo mais você vai estar nessa terra. A única certeza que você pode ter é que a sua vida em breve vai passar e você vai se apresentar diante de Deus. Não importa quantos pecados você cometeu, não importa quão terrível e suja e imunda esteja a sua vida, há um que morreu por você numa cruz, Jesus Cristo. Ele levou sobre si no madeiro os seus pecados. Ele pagou a dívida que você tinha diante do Pai. E tudo que você precisa é se arrepender dos seus pecados, se entregar a Jesus Cristo, confiar nele e no seu sacrifício na cruz, que é suficiente para te perdoar e para te dar o direito à vida eterna. Entregue a sua vida a Cristo nessa noite. Vamos orar mais uma vez. Senhor,
Mais uma vez, Senhor, eu peço a Tua misericórdia e graça sobre nós. Ah, Deus, a brevidade da vida é uma verdade que constantemente nós esquecemos. Ainda que somos criaturas e pecadores e tão limitados e frágeis, ainda que sabemos disso porque a Sua palavra nos revela, ainda assim, Senhor, nosso coração tantas vezes é tão duro. E quando nos damos conta, nós estamos tão distante do Senhor. Nós estamos fazendo os nossos planos, tantas vezes sem nos lembrar de que a vida aqui é tão curta, Senhor. Ó Deus, eu rogo pelas nossas vidas nessa noite, pela minha vida, pela vida dos irmãos que aqui estão, pela vida daqueles que nos visitam nessa noite. Crava essa verdade em nossos corações, Senhor. Nos ajude a refletirmos sobre isso. Nos ajude a entendermos de todo o coração de quão dependentes nós somos do Senhor. O Senhor nos amou de tal maneira que se entregou por nós naquela cruz. Não nos deixe viver longe do Senhor. Se o Senhor nos deu o seu próprio Filho, o Senhor não nos daria também com Ele todas as coisas? O Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor cuida dos nossos passos, do nosso caminho, das nossas decisões. Então nós nos colocamos e colocamos nossas vidas em Suas mãos, ó Deus, e pedimos: cuida de nós, Senhor. Cuida da nossa vida espiritual. Grava a eternidade nos nossos olhos. Nos ajude a Te amar acima de todas as coisas, Senhor, para que não vivamos nesse mundo de forma mundana, Senhor, como vivem aqueles que não amam a Ti, mas que vivamos na Tua presença, em todo o tempo fazendo a Sua vontade. Obrigado, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.